Eu sei que tem que abrir, vai abrir paz, mas todo ano terá. A notícia, quando for feito, vai ser para todo mundo, não só para a gente. Eu tenho que interromper o irmão, porque eu não sei se eu entendi a pergunta de fato, do jeito que ela é. Vão dizer, apontar para um lado e para o outro, dizendo que é um Cristo ou outro. É porque lá em Salmos 50:10 e 2 Pedro 3:8, ele trata os 1000 anos como plenitude ou completude. Ele não trata como literal. Que qual situação ele inicia? Ele inicia, ele é aberto logo com a vinda do Senhor Jesus. Qual situação ele inicia? Ele inicia, ele é aberto logo com a vinda do Senhor Jesus. Os brasileiracionistas, os 1000 anos são literais, né? E eu queria que os irmãos abordassem um pouco sobre isso, que já que vocês acreditam que os 1000 anos são literais, como é que a gente consegue ter a base bíblica, né? Levando em consideração que Apocalipse, todas as profecias, elas foram simbólicas, elas não foram literais. Somente os 1000 anos que o pensamento pré-milenista acredita que é literal. Isso levando em consideração que o pós-milenista ou milenista não entende como literal esses 1000 anos. É claro que a literatura apocalíptica, não é, o gênero textual, ele nos dá essa liberdade e aponta, sim, para todo esse simbolismo, mas também aponta para toda uma situação real. Como assim? Quando o texto é simbólico, ele mostra que ele é simbólico. Por exemplo, Apocalipse capítulo 12, ele diz, e surgiu um sinal no céu. A gente sabe que está falando de um simbolismo, pois não tem como uma mulher, um ser humano, aparecer em cima do sol, com estrelas arrodeando sua cabeça. Então, aquilo é simbólico. Porém, quando o mesmo Apocalipse, fala de 7 igrejas, de toda uma perseguição que irá, aquilo ali é real. Aquilo ali se manifesta. Quando que esse milênio, você pode me perguntar, inicia? Quando será essa vinda? Não se pode cair no erro de marcar uma data, hora, mês e ano. Isso não existe. Mas segundo Mateus 24 e 29, vai dizer que a vinda do Senhor Jesus é logo após aqueles acontecimentos. Que acontecimentos? Tudo que Mateus 24 está relatando. O que é que ele está relatando? Que existirá guerras e rumores de guerra, perseguição, dores de parto, vão dizer, apontar para um lado e para o outro, dizendo que é um Cristo ou outro. Então, logo após de tudo isso, aí Mateus 29 vai dizer, sol escurecerá, isso é uma profecia de Joel 2. O sol se escurecerá, a lua se transformará em sangue, os astros se derreterão. Mateus 24 e 29 está dizendo isso. E logo após, é a expressão que tem lá. Logo após, o Senhor virá. E na vinda do Cristo, inicia-se o milênio. Ele inaugura o milênio. Inaugura como? Apocalipse 20. Vem junto com ele um anjo e prende Satanás. Os irmãos querem pontuar? Não? Só para me levantar esse ponto, é porque lá em Salmos 50:10 e 2 Pedro 3:8, ele trata os 1000 anos como plenitude ou completude. Ele não trata como literal. Então, assim, um dos textos que fala sobre referência a 1000. Eu queria tentar entender dos irmãos, já que o pleninismo é entendido como 1000 anos literais, e é interpretativo, né, pelos pré-milenistas, como que a gente consegue defini-lo como literal? Qual vai ser esse ponto de partida para definir como literal, sendo que a gente levando em consideração, a gente está em 2025, depois de Cristo, né? Então, vai existir um ponto de partida, que o irmão já citou, Mateus 24, né? E a gente vai percorrer esses 1000 anos literais, mas como a gente consegue ter essa base de fato através do ano, sendo que, como os outros textos que eu mencionei, ele retrata 1000 anos simbolicamente, mas como plenitude ou completude.
Eu não sei se eu entendi a pergunta de fato, do jeito que ela é. Não sei se plenitude é com início, meio e fim, ou completude já pegando do meio. Porém, se abrirmos Zacarias 14, a parte B do verso 10, ele inicia da seguinte maneira: Mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, onde desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, desde a torre de Ananel, até os tanques de pensar, uvas do rei, será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Isso é uma profecia que aponta para o milênio. O mesmo milênio que muitos vão dissertar apenas sobre a prisão de Satanás, sobre o reino e o governo do Senhor Jesus, porém, não tem como essa profecia ser simbólica, porque Gênesis 3:15 vai falar, depois da queda, que existirá uma mulher, e essa mulher dará à luz, e ela dará à luz a alguém que pisará a cabeça da serpente. Ele está falando de um tempo onde vai ser exterminada o mal. O texto de Zacarias que eu acabei de ler está citando que essa mesma mulher, que a gente sabe que não é um ser humano, é Israel, acho que os irmãos concordam comigo, esse mesmo Israel está dito aqui na profecia de Zacarias que vai ter paz plena. Será o único tempo que Israel terá paz. A paz que até hoje, 5.000 anos depois de história, um pouco mais de 5.000 anos, nunca teve. Israel sempre foi perseguida. Então, esse tempo do milênio não só é caracterizado pela prisão de Satanás, e de fato vai acontecer isso, e não apenas, se é que eu posso falar apenas, o reinado do Cristo, mas o reinado do Cristo vai ser caracterizado por esse tempo de paz, aonde o texto está dizendo, Israel, Jerusalém estará segura. É por isso a necessidade desse tempo de paz. Aí você tem que compreender um seguinte. Quando tem essa promessa para o Senhor, ele não vem só para Israel. Eu sei que vai abrir paz, mas todo mundo terá. As notícias, quando for feito o rei, vai ser para todo mundo, não só para Israel. Eu tenho que interromper o irmão. Por quê? Pelo simples fato de que, nesse período de tempo, e agora eu peço desculpa, me falha a memória, o texto diz que as nações se reunirão em Israel. Quando eu falo de Israel, que lá será um lugar de paz, é porque o governo milenar, a sede desse governo será de Israel para o mundo. Não será do Brasil para o mundo, da Europa para o mundo, atingindo, beneficiando Israel. Será de Israel para o mundo. Então, não tem como eu dizer... e eu não estou fazendo separação entre Israel, até mesmo porque, se eu for para Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2 e Efésios capítulo 2 a partir do 14, ele vai dizer que o que antes eram dois, na cruz ele fez um. Quando eu vou para Romanos, capítulo 11, ele vai falar da videira e dos ramos que foram cortados. Mas eles foram cortados para quê? Para que provocasse ciúme em Israel. Para que, através desse ciúme, quando o próprio Israel olhasse para a igreja, e ali, vendo o que Deus está fazendo através da igreja, eles sentiriam ciúmes, para que assim se convertesse ao Cristo, que não vai vir, ele já veio, eles seriam enxertados de novo, fazendo do que era dois, um.